aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Chega Junto. E hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar um cara que é jornalista, um escritor, radialista. Ele é um verdadeiro apaixonado pela nossa cidade. Eu tô falando de Orlando Câmara, que já tá aqui comigo, mas daqui a pouco a gente começa a entrevista com ele. Mas antes, eu quero te convidar para você acessar agora mesmo o portal foconofato.com.br. Assim você fica por dentro das principais notícias locais, nacionais e internacionais. E claro, você aproveita e segue lá a minha coluna Zoom, onde toda semana eu falo sobre algum assunto diferente relacionado a esporte, cultura, entretenimento, música. Vai lá que é bom demais. Bora começar? E o nosso convidado de hoje é alguém que tem o dom de enxergar e compartilhar o lado bonito da vida. Um apaixonado por escrever, por contar histórias e por viver Manaus. Ele é a cara da nossa cidade, com todas as suas cores, sonhos e sentimentos. Tô falando de Orlando Câmara. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, Marcos. Seja muito obrigado. bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ao nosso Chega Junto, viu? Cara, você fala tanto sobre Manaus nas suas redes sociais, que é bonita. Cada foto linda que você posta. Inclusive, o @ do Orlando vai estar aparecendo aí para vocês. Se você pudesse desenhar, Orlando, a cidade perfeita, como é que ela seria para você? Um desenho de uma cidade perfeita teria uma coisa que nunca tem nas minhas fotos. Gente, se você reparar na minha página no Instagram ou no Facebook, as minhas fotos dificilmente têm o elemento humano. É verdade. A minha foto tem muito a ver com arquitetônico, com natureza, mas eu não tenho muita gente nas fotos. É uma coisa um pouco mais rara essa presença. Mas as cidades são conglomerados de pessoas numa área geográfica. Então, a cidade perfeita é uma cidade cheia de gente. De gente trabalhando, de gente com prato de comida na mesa, todos estudando. Os jeitos, cores. Sim, da diversidade das pessoas. Maneiras. Aliás, diversidade eu acho que é um elemento que define bem a cidade de Manaus, porque a gente tem os semitas, os migrantes do Oriente Médio, do Oriente Distante, os portugueses, os indígenas, os negros, enfim, a cidade ela é um caldeirão de misturas étnicas, né? A gente é diverso. E na tua opinião hoje, Manaus, a gente pode dizer que ela é uma cidade perfeita porque gente ela tem, e muita. Olha, Manaus não é perfeita por uma série de razões de decisões administrativas. Nós somos a quinta cidade mais rica do Brasil, em tese. Nós temos o quinto produto interno bruto do país. Nós temos um dos parques industriais mais famosos do Brasil e mais produtivos em termos de arrecadação. Nós fizemos, ano passado, mais de 200 bilhões de reais. Mas, em contrapartida, a cidade não tira proveito disso. Os 200 bilhões, o parque industrial, eles não têm o que a gente chama da reversão do benefício social. Ele é um benefício financeiro para poucos. E talvez um pouco para cofres públicos. Mas você não vê espelhado no dia a dia da cidade, na qualidade de vida, na mobilidade urbana, no acesso à educação, na saúde pública, essa prosperidade que se conta de Manaus. O meu pai, quando eu era muito pequeno, meu pai era imigrante, meu pai era de Natal, criado no Acre. E ele dizia assim, meu filho, aqui não tem pobreza. E à época, ele me contava uma história que ele fazia eu entender que realmente em Manaus e o Amazonas não havia pobreza. Se meu pai estivesse vivo hoje, ele faz dia 28 de outubro, 10 anos de morto, eu iria reconversar com ele e dizer, pai, nós ficamos pobres. Infelizmente, 50% das pessoas que vivem no Amazonas vivem em condição de pobreza. Ela vive com um salário ou com uma arrecadação inferior, se eu não me engano agora, pela classificação, é R$650 por mês. Num estado que tem a capital com o quinto produto interno bruto do Brasil. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso. Queria que você voltasse no passado, lembrasse pra gente da tua infância. Como é que foi a tua infância? Você é manauara raiz, né? Como é que foi a tua infância aqui em Manaus? Olha, foi muito divertida, porque a minha mãe tem origem portuguesa, nascida no Brasil. Meu pai tem origem nordestina, nascido em Natal, mas criado no Acre e vindo para cá muito jovem, quando veio servir o Exército.
E eu nasci no centro de Manaus. Que maravilha. Eu morava numa casinha onde atrás tinha uma horta. Uma horta com tudo que tinha direito. Tinha um pé de murici na minha casa, uma mangueira. Atrás tinha a horta de manjericão, de sorriso de Maria, tinha pocilga, tinha cachorro. Enfim, eu tive uma infância, entre aspas, meio rural, em pleno ambiente urbano, ali na Leonardo Malcher com a Tapajós. Eu cresci ali. E logo cedo também, a família tinha muito adulto, então me empurravam muito livro, muita coisa de ler, muita coisa de escrever. Eu tinha professoras na família, então assim, eu fazia aula normal no colégio. Minha primeira escola foi a Primeira Igreja Batista. E aí eu corria para aula de reforço, porque não tinha com quem ficasse em casa, todo mundo trabalhava. Então, eu tive uma infância muito feliz. Foi dali, então, que surgiu a sua paixão por ler, por escrever, devido a essas pessoas mais velhas que conviveram contigo, que te colocavam livros ali para você ler? Foi daí sim. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma tia também que não é mais viva, a tia Ivete, que eu lembro que toda semana ela me levava uma revista de palavra cruzada chamada Picolé, me levava a Disneylândia, que era uma revista com as histórias em quadrinho da Disney, e me levava a Recreio, que era uma revista infantil de corta-recorta, de pinta, rabisca. E minha mãe, assim, um dos trabalhos da minha mãe foi na Fundação Cultural do Amazonas, que eu lembro que era um prédio na Máscara de Figueiredo, que hoje não existe mais, e que o porão da fundação era um depósito de livro. Como eles não tinham muito, meu pai e minha mãe, com quem me deixar, eu era o primeiro filho, minha mãe me levava às vezes para o trabalho e eu ficava lá embaixo do porão. Caramba. E dali eu começava a pegar o livro e ler os mais diversos. Que legal, cara. Orlando, então foi uma infância saudável, uma infância gostosa de se viver, digamos assim. Muito, muito, muito. Que bacana. Eu tive uma infância muito saudável e muito comum. Muito comum. O simples, né? Que é o que vale na vida da gente. Foi cercado por adultos ali na família, não é? Que incentivaram você a ler, a escrever. Que legal. Agora, qual lugar aqui de Manaus que toda vez que você passa, que mais te emociona? Olha, eu vou te dizer que é esse trecho, inclusive que eu deixei de morar, mas é o trecho entre a Praça da Saudade, onde morava a minha avó. A casa que minha avó morava na Praça da Saudade hoje é um hotel, até a Praça do Congresso, onde nós íamos, na época a gente dizia, vamos no comércio. Então o comércio começava ali, na Praça do Congresso, até lá, o que hoje é o Mercado de Origem na Amazônia, nós chamávamos de Boots Line, porque era onde a gente ia comprar bombons, chocolate importado, biscoito dinamarquês, essas coisas. Te emociona por quê? É memória da sua avó? Que você... Pelos momentos vividos ali com ela? Eu acho que é uma memória do conforto. Assim, eu tive uma infância muito feliz. Assim, uma infância que hoje não se tem mais, por exemplo. Eu cansei de apanhar porque subia em árvore, por exemplo. Caramba. Eu corria muito. Então, assim, eu fui uma criança muito livre. E eu até lamento, por exemplo, que meus sobrinhos hoje não possam ter isso mais dessa maneira na cidade. E eu acho que tem essa coisa também do carinho das pessoas, né? 2024 foi um ano muito difícil para mim. Eu perdi a minha mãe em fevereiro e a última irmã dela viva eu perdi em outubro. Puxa. Então talvez me emocione um pouco pela essa memória que, assim, uma geração inteira da minha família se foi. Eu não sou o mais velho da geração que ficou, mas eu estou entre os mais velhos. Então parece que as pessoas morrem, elas ficam mais vivas na cabeça da gente, né? Verdade. Também tem essa impressão. Mas você continuou morando no centro ali? Não, eu me mudei em novembro. Eu morava na Praça do Congresso, agora eu moro no Boulevard Amazonas. Entendi. Ainda é centro, mas é um deslocamento, né? E, na tua opinião, qual é o maior desafio para o desenvolvimento urbano da nossa capital hoje?
o nosso maior desafio são planos integrados de administração. Que não temos. Nenhum. Infelizmente. Eu tenho a impressão que a gente, nos últimos anos, viveu coisas pontuais. Tipo assim, não, resolve. Como é que resolve isso? Não, faz um viaduto. Não, como é que resolve isso? Abre uma rua. Não, abre uma escola. E de forma alguma se traçou um plano para administrar a cidade, um plano de metas que tenha um curto prazo, um médio prazo e um longo prazo. Manaus tem metade da população do estado, é a maior cidade da região norte. Se nós considerarmos a região metropolitana de Manaus, nós falamos aí de 65% da população de todo o estado. Verdade. É o 11º, se não me engano, agrupamento mais importante populacional do Brasil. Manaus não é uma ação apenas para a Prefeitura de Manaus. É uma ação para a Prefeitura de Manaus, para o governo do estado e para o governo da União, pela importância estratégica do estado e da cidade. Eu não vejo isso acontecer, muito pelo contrário. Marcos, a gente tem hoje, no centro de Manaus, disputa territorial de traficantes. Que pena. A gente não repara porque a gente perdeu o costume de andar a pé pela rua. Mas na Djalma Batista, já tem pichação de CV, pichação de facção criminosa. Nós estamos perdendo a cidade para essas pessoas. É verdade. Infelizmente, Orlando. Infelizmente. Sim. E isso não começa aqui em Manaus, isso começa lá na fronteira. Por isso que a gente fala da questão do plano integrado de segurança, de saúde, de economia, de educação, que liberte a gente apenas da Zona Franca de Manaus, que hoje tem pouquíssimos benefícios sociais de emprego, inclusive porque a indústria é uma tendência mundial de não empregar, muito pelo contrário. Quanto mais uma robotizada, na verdade, for, mais eficaz é essa indústria. Verdade. E por aí vai. E a possibilidade, é super possível mudar esse cenário, né, Orlando? Lógico, com muito trabalho, com muita dedicação ali, mas a gente consegue mudar esse cenário, não consegue? Consegue. Eu acho que a gente está falando de uma outra dificuldade grande que a gente tem aqui, que é o pensamento manauara. Eu falo de Manaus, assim, e eu até me surpreendo com a repercussão que as pessoas têm em relação ao tema. Me param na rua, elas têm uma opinião, elas mandam e-mail, elas procuram a minha rede social, e é muito bom trocar essa ideia. Mas eu não vejo as pessoas pensando em voz alta sobre Manaus. Quando eu falo as pessoas, não sou eu que sou ninguém. Eu vejo muito pouco, por exemplo, nós temos quantos vereadores? 43, até nem sei mais. Um pouco mais, creio. Eu acho que, enfim, já não sei mais quantos vereadores nós temos. Porque eles não se fazem importantes para Manaus. Eu pouco enxergo aquilo que eles pensam da cidade enquanto cidade. Eu não estou falando de botar uma ambulância para um bairro. Não estou falando de uma política assistencialista ou de uma política de proximidade religiosa. Da cidade, do cidadão que é de toda espécie. Sim. Não estou falando de você olhar para um bairro, não, isso aqui é meu reduto. Não, a cidade. Nós falamos e pensamos muito pouco a cidade. Concordo com você. Concordo. Agora, Orlando, você atuou durante muitos anos como gestor público, tanto no município como no estado, né? E foi ali, digamos que, o criador de eventos importantíssimos aqui para a nossa cidade, como Réveillon, algumas festas de boi. Como é que foi essa experiência? Foram mais de 20 anos trabalhando como gestor público? Olha, eu tenho 37 anos de concursado no governo do estado. Eu sou, na origem, do quadro da Secretaria de Estado da Cultura. Sim. Eu era, na verdade, egresso da empresa Amazonense de Turismo, que foi extinta. Hoje é a Amazonas Tour, né? Mas isso foi uma coisa meio por acaso. Assim, isso tudo começou em 95. Eu tinha ganho uma bolsa para voltar, para estudar no Japão.
Eu estava morando em São Paulo, eu decidi vir aqui, eu passei um ano sabático fora do Brasil, quase. Quando chegou janeiro, eu disse, não, em abril, eu ganhei uma bolsa para fazer meu mestrado no Japão. Eu disse, em abril eu vou embora. Aí a Zeina Neves me chamou. Orlando, olha, o governador amazoniano ganhou as eleições para governo, eu fui convidada para ser a presidente da Emantur e eu sei do seu currículo, da sua capacidade. Eu quero que você seja meu diretor de turismo. Aí eu falei, mas Zeina, eu em abril estou indo embora para o Japão. Ela disse, não, aí isso é com você, mas uma coisa ou outra. Aí eu pensei, olha, estou tanto tempo fora, e viajando e estudando, está na hora de eu me voltar um pouco para minha terra. E em 95 já se vão aí... quantos anos? 40? Não, eu nem sei. 31 anos. 31 anos. 31 anos. Que maravilha, cara. Que eu retornei para Manaus. E aí o primeiro trabalho nosso foi fazer Carnaval de Manaus. Carnaval das Escolas de Samba, que era muito maior do que hoje em dia, infelizmente. Assim, existia uma expressão maior do carnaval na cidade, até em termos de geração de trabalho e renda. E nesse ano, o governador amazoniano decidiu fechar uma parceria com a Coca-Cola para patrocínio do Festival Folclórico de Parintins. Só que era a exigência do governo com a Coca-Cola que a administração do festival não fosse mais municipal. E lá fomos Zeina e eu nos apresentarmos ao prefeito para dizer que a festa que eles organizavam seria agora, a partir de agora. E foi uma briga. Cara, eu posso imaginar. Eles diziam que nós íamos roubar a festa do município. Resumo, eu fui morar em Parintins por 4 meses no primeiro ano. E havia na época um programa do SBT chamado Aqui e Agora. Eu corria da reportagem, porque eles me perseguiam pela cidade inteira. Mas foi um sucesso, a gente ganhou a cidade. E eu repeti essa moradia por outros 2 anos. Sim. Foi uma experiência maravilhosa, onde a gente implantou algumas teses nossas, né, que deram muito certo. Orlando, você tocou num tema interessante. Você falou que naquela época o carnaval ele era muito mais abrangente do que hoje, né? Concordo com você. Mas por que será que o tempo vai passando e as pessoas parecem que não é que não vão dando valor, é que parece que as coisas vão perdendo meio que o brilho, digamos assim? Eu vou escutar a história de um outro evento que não o carnaval para explicar o que está acontecendo com o carnaval. Sim. O Oktoberfest, ele nasceu em Blumenau depois de uma grande enchente. A cidade ficou arrasada, perdeu tudo, meio de produção. E aí a cidade se reuniu para tentar arrecadar dinheiro e eles lembraram da tradição alemã, que era muito forte na região, e decidiram fazer o Oktoberfest, que é um evento que acontece na Alemanha. E foi um grande sucesso. A partir daí, ele passou a ser anual. Uma das pessoas que estava na fundação desse evento era a Doris Ruschmann, que foi por anos professora doutora da Universidade de São Paulo na cadeira de turismo. Passado alguns anos de Oktoberfest em Blumenau, a cidade começou a se incomodar um pouco com o evento. Blumenau é muito próximo de São Paulo, então aquele monte de gente que vinha de ônibus de São Paulo em torcida organizada e dormia no ônibus e não pagava hotel na cidade, não gerava pernoite, e aquele monte de homem para a cidade beber, urinar a cidade inteira, brigar. Aí eles pararam e foi a Doris Ruschmann, que foi a pessoa que foi rever o conceito da festa para a cidade de Blumenau. Sim. E hoje a festa existe e faz parte da composição da arrecadação pública de Blumenau, que também tem outros meios, se recuperou, graças a Deus. O carnaval, ele passa por um processo muito semelhante. Ele precisa
de um replanejamento geral. Graças a Deus, esse ano, eles voltaram à festa ao Sábado Gordo de Carnaval e teve uma influência, assim, Verdade. eu tenho a liberdade de dizer que foi uma influência nossa em dizer, olha, vocês não podem mais fazer isso. Eu reuni das 8 escolas com 6 escolas e disse, ó, não funciona. A gente bateu uma bola boa antes do Carnaval. Então, o Carnaval precisa ser mais instagramável na sede. O Sambódromo deixou de ser um lugar atraente, que ele é um lugar que precisa de uma manutenção. O Carnaval ele tem que se lançar mais para fora das quadras, ele tem que ganhar mentes e corações de jovens e da classe média, porque a classe média é quem forma opinião. Eu quero ir ao Carnaval. É um processo de refazimento da festa. Realmente é um processo de... Eu considero que o evento deste ano já deu um start para essa virada de mesa. Mas tem muita coisa a ser feita. Sim. Sim, esse ano realmente o Carnaval foi realizado no Sábado Gordo de Carnaval e eu senti mesmo o número de pessoas mínimo, parece que a cada ano diminui. Mas foi melhor que ano passado. Eu também estava lá o ano passado também, realmente pude perceber essa... Ano passado foi trágico, né? Verdade. O que não acontece com o Festival Folclórico de Parintins, né? Que todos os anos ele está sempre, digamos aqui, né? Mas Parintins já teve anos ruins. Mas há muitos anos, não? Os ensaios por exemplo, os ensaios de boi aqui por um tempo deixaram de ser no sambódromo. Por quê? Verdade. Porque não se conseguia encher o sambódromo. 1.000 pessoas na ferradura, parece que não tem ninguém. E aí eles se reestruturaram. Se você for perceber, os bois mudaram da linha de frente de apresentação e cantoria e itens até o discurso político, para se recolocarem em frente aos torcedores e para ganharem torcedores mais jovens. Porque as pessoas que faziam o curral e o bado boi lá atrás envelheceram. Então, houve uma preocupação, sim, do boi em relação a isso. E hoje eles estão super em alta, por uma série de razões. Já estavam em alta antes da participação da Isabelle no BBB, no Big Brother Brasil, e agora estão mais ainda, né? Verdade. Orlando, bora mudar um pouco de assunto e falar um pouco do teu trabalho lá na Band News Difusora. Você foi um dos que fez parte da reintegração, digamos assim, não, do lançamento da Band News Difusora aqui em Manaus, não foi? Como é que tá o trabalho lá? Você tem uma coluna semanal. Na verdade, assim, o meu trabalho inicialmente, quando eles... Para ser um pouco rápido, a difusora tinha uma rádio AM. E a presidente Dilma, ela acabou com as rádios AMs, porque elas estavam sem frequência, e todo mundo que tinha uma rádio AM ganharia uma rádio FM. Sim. E ganhou de verdade, né? E a difusora já tinha uma rádio FM, que era uma rádio music. E eles se reuniram e disseram, olha, não tem porquê se fazer uma rádio music, eu vou concorrer comigo mesmo. Em que sentido? Vou fazer uma rádio de notícia. E era a diretora da difusora em participação com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Cláudio Barbosa, jornalista. Decidiram por uma rádio news, que é o tipo de rádio que cresce no Brasil, foram para a franquia Band News, e eles tiveram um problema com a pessoa que ia assumir a implantação da rádio em Manaus. Mandaram uma pessoa para São Paulo não aprovou, aí me chamaram. E eu sei que me chamaram por indicação do seu Josué, do José Cláudio de Souza, filho, não o neto, hoje o mais velho dos Josués. E lá fui eu para São Paulo. Li um manual de redação assim, às pressas, antes de embarcar. Eu conhecia um pouco da rádio, eu tinha ouvido alguma coisa antes, via internet. E aí nós implantamos, assim, passei uns dias de treinamento em São Paulo, fui para o ar em São Paulo, no estúdio com a Carla Bigato e um outro profissional que não está mais hoje na rádio. E a gente recebeu a equipe de São Paulo, que fez a seleção, inclusive, dos profissionais. Eu apenas consegui arrebanhá-los, mas a seleção final não era minha, porque tinha a ver com
com sotaque, tinha a ver com a questão da dominação do elemento tecnológico, porque a gente trabalha operando a mesa muitas vezes. E foi uma super experiência, porque nós fomos logo no primeiro ano, e aí eu fiquei só 1 ano e meio na Band News como o diretor executivo, como o editor executivo da rádio. Nós éramos das afiliadas que mais participavam no Jornal Nacional. Por quê? No Espaço Nacional. Sim. Nós estamos na Amazônia. Nós somos a única rádio da Band News na Amazônia. Hoje você faz apuração por internet, por telefone. Eu lembro que nós, quando começou no Brasil a epidemia de sarampo, nós demos em primeira mão a epidemia de sarampo e cobrimos tudo aquilo. Quando houve o problema de segurança pública lá em Humaitá com os garimpeiros em 2017, que eles queimaram 150 veículos, foi enfim... Vocês saíram na frente. Uma guerra civil. A gente deu aquilo na íntegra para o Nacional. E aí as pessoas da Band News falaram, pô, Orlando, a Amazônia acontece. Eu disse, vocês nem sabem como. E a gente também começou a introduzir algumas outras coisas. Assim, eu lembro para mim é histórico, porque talvez eu não faça nunca mais isso, eu entrevistei o Milton Atum por 10 minutos para a Rede Nacional no lançamento da última trilogia dele. E eu lembro que a redação inteira me ligou depois. Orlando, cara, o que foi isso? Eu disse, Milton Atum, que era um dos caras no Brasil que lançou livros e quase todos que ele publicou foram prêmios Jabuti. Sim, né? Verdade. Então, assim, eu tenho orgulho de ter conseguido mostrar essa Amazônia, esse Amazonas, nacionalmente. E eu tenho a impressão que eu tive muita gente boa comigo também nessa missão, né? Hoje eu sou um colunista da Band News e colaborador na área de cultura e turismo, eventualmente, também. Faço algumas inserções de opinião em matéria. Mas hoje, depois do Daniel Giordano, que foi o jornalista que me substituiu com um brilhantismo, até melhor do que eu sempre digo isso, Daniel era um editor executivo melhor do que eu no critério jornalístico. Hoje o Rafael Campos é o editor-geral, o editor executivo, com quem eu tenho uma relação muito boa, inclusive. E a Band News, inclusive, palco de grandes talentos, né? Aqui na nossa cidade, revelou talentos que, inclusive, tem um que mora em São Paulo por conta da Band News aqui. Sim. Arthur, um dos meus melhores amigos, da época de faculdade, se eu não me engano. Ele hoje está em São Paulo, né? E ele começou com a madrugada, hoje ele participa durante o dia, faz reportagem de rádio e TV, tá voando, exatamente isso. E é um orgulho, viu? Um orgulho para todos nós. E a tua coluna lá é toda terça-feira, dentro do jornal do Rafael Campos, né? Isso, é o X-Tudo Caboquinho. X-Tudo Caboquinho. Orlando, eu queria finalizar essa nossa entrevista com uma pergunta que todas as vezes que o Rafael vai te entregar, né, para que você possa... falar da sua coluna da semana, ele fala assim, Orlando Câmara, qual o sabor da coluna de hoje? E eu queria saber de você qual foi o sabor de participar do Chega Junto hoje, Orlando. Eu acho que foi um sabor de amizade, de acolhimento, eu me senti muito bem. Eu não sou uma pessoa de muitos disfarces, assim, eu sempre falo que aquilo que a palavra não entrega, a minha cara entrega na hora. Então é terrível ser filmado porque eu estou revelando tudo. Eu não sou estratégico nessa coisa da aparência ou do falar. Eu falo mesmo, né? Autêntico. Você é autêntico. Eu diria apressado. Mas... Orlando, foi um prazer. Você me honra, viu? Imagina. Sentando aqui nessa cadeira hoje do Chega Junto. A nossa premissa aqui no nosso programa, no nosso podcast, é sempre trazer pessoas que fazem a diferença na cultura, no esporte, no entretenimento. E você é uma referência, sim. Obrigado. Na área jornalística, do rádio, não é? Já fez televisão? Já apresentou programa de televisão, Orlando? Já. Eu, durante 7 anos, dirigi a TV Legislativa. Mas como apresentador também? E eu tive uma leve pressão de São Orlando, tem que entrar na grade. Tem que entrar na grade. Eu disse, mas eu não... Vai entrar na grade. Eu disse, tá bom. Aí nós tínhamos um programa chamado Na Batalha, que eu entrevistava
artistas da cidade ou legal. do estado, de diversas manifestações. Eu entrevistei a Keila Serruia sobre cinema, entrevistei o pessoal da música religiosa católica e evangélica, entrevistei a Márcia Siqueira. A gente queria saber como é que era ser artista, Sim. o fazer artístico e o sustento financeiro num estado tão longe do eixo Rio-São Paulo. E que políticas públicas uma Assembleia Legislativa podia implementar para ajudar essas pessoas. Na Batalha era o nome. Ficou quanto tempo apresentando? Aproximadamente. Eu fiquei uns quase 3 anos. Legal. Deve ter no YouTube aí. Procura Na Batalha, TV Aleã. TV Aleã. Na Batalha com Orlando Câmara, TV Aleã. Orlando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Chega Junto. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, para quem está assistindo puder te acompanhar, te seguir. Olha, uma coisa é certa, para você que é apaixonado por fotografia, esse cara aqui coloca todos os dias fotos incríveis ali dos 4 cantos da cidade de Manaus, mais precisamente ali do centro, que faz até com que a gente sinta até mais orgulho de ser manauara. E fotos dele. O teu arroba é No Instagram, @euorlando, @euorlando, que é a rede que eu mais participo. Eu também tenho no Facebook, que é uma rede que às vezes eu vou, não é todo dia que eu vou, orlando.câmara. Mas eu acho que via Instagram é melhor, @euorlando. Você é adepto mais do Instagram. Até por uma questão de trabalho também, né? Sim. Porque eu trabalho com assessoria, a gente vai mais no Instagram. Verdade. Toda terça-feira, para você que acompanha a Band News Difusora, a coluna do Orlando Câmara lá no jornal é a coluna X Tudo Caboquinho. Isso. Minha gente, esse foi Orlando Câmara no Chega Junto de hoje para vocês. Obrigado mais uma vez, Orlando. Obrigado, Marcos. Foi um prazer enorme. Show de bola. Bom, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso Chega Junto de hoje. Na próxima semana a gente volta com mais um entrevistado aqui, ó, no Chega Junto. E é claro que eu quero que você sempre esteja conosco, eu daqui e você aí. Aproveita e compartilha esse nosso conteúdo com todos os seus amigos, conhecidos e comenta também. Aliás, comenta quem você quer ver sendo entrevistado aqui no Chega Junto. Vou te esperar, hein? Até a próxima semana.